Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos fazer aqui a nossa primeira aula sobre o Eça de Queiroz, né? Nossa aula introdutória sobre o Eça. Já começo dizendo para vocês que a grafia do nome, né, Eça de Queiroz, eu já vi de duas maneiras, às vezes é OZ, às vezes é O acento S. Então, pode ser que tenha aí uma variação nas edições e no que vocês vão encontrar na internet, né? Bom, o Essa é o nosso segundo autor aqui, né? Nós trabalhamos durante 5 aulas, se não me engano, sobre Camões, ou 6 aulas, não sei. E agora nós vamos conversar 5 aulas, eu acho. E agora nós vamos começar uma conversa sobre o romance do Essa, né? Que é uma coisa extremamente importante para a cultura brasileira, né? Pode parecer que não, mas o Eça de Queiroz é uma figura central para a cultura brasileira. É uma cultura muito influente no Brasil, no século XIX e no século XX, não é? Eu acho que basta a gente pensar, por exemplo, na importância que tem o Eça de Queiroz para o desenvolvimento do romance do Graciliano Ramos, para a gente já assim, perceber, não é, a importância que tem o Eça de Queiroz para a cultura brasileira. Eu chamo atenção disso, assim, chamo atenção para o Graciliano em particular, né, que era conhecidamente um leitor de Eça de Queiroz, cujo primeiro romance é um romance muito essiano, né, para que se tenha uma ideia da importância do Eça e da importância de se ler o Eça, né. Eu acho que, em alguma medida, a obra do Graciliano é incompreensível na sua completude ou na sua totalidade, sem que se recorra ao Essa, né? Assim também a obra do Machado, né? Assim, Machado e Essa são contemporâneos e mais ou menos, né? Mas eles são contemporâneos de uma forma ou de outra, e eles desenvolvem carreiras muito importantes como romancistas na sua época, cada um no seu país, e na verdade, inviável, assim, inconcebível, né? Que a gente pense o desenvolvimento da prosa machadiana, que a gente pense os procedimentos da prosa machadiana, sem que, de alguma forma, a gente recorra a uma análise comparativa com essa de Queiroz, né? Eu dou essas informações, eu digo essas coisas porque muitas vezes nós temos uma mania muito significativa enfim, o que é um elemento constitutivo também da nossa nacionalidade literária, né? De ler os nossos escritores de forma muito endógena e de muitas vezes esquecer, o que é uma coisa positiva, não necessariamente negativa, né? Essa leitura endógena, mas de muitas vezes esquecer as relações da nossa cultura e da nossa literatura com os portugueses, né? Com os portugueses. Eu acho que, quando a gente vai pensar assim na nossa história literária, né? A gente pensa assim, a nossa história literária, ela até o século XIX está junto de Portugal, né? Ou seja, a gente meio que se apropria de uma série de autores portugueses para a nossa tradição literária até o começo do século XIX, né? Então, por exemplo, o Camões, de que nós tratamos, eu acho seria uma tolice, seria uma coisa inconcebível que a gente não pensasse em Camões como um autor nosso, né? Ou seja, Camões, em alguma medida, é um clássico da nossa língua, né? Da nossa língua comum, da nossa língua compartilhada, né? E, nesse sentido, nós tomamos Camões para nós, né? Sujeitos e autores que nunca se imaginariam como brasileiros, mas sim como portugueses, mesmo tendo nascido ou morado no Brasil por muito tempo, né? Figuras como o Gregório de Matos, figuras como o Padre Vieira, figuras como os poetas árcades, né, os nossos árcades, essas figuras todas que, na verdade, são súditos do rei português, são súditos da coroa portuguesa, embora muitas vezes nascidos no Brasil, nós os tomamos para a nossa tradição literária construída a posteriori a partir do fato fundamental que é a emancipação, né? E do século XIX para frente, trata-se de um desconhecimento absoluto, né? Ou seja, a partir do momento em que há a emancipação, é como se nós precisássemos, de alguma forma,
separar o nosso desenvolvimento literário e a nossa vida literária da vida literária portuguesa, como se os autores portugueses, os romancistas portugueses, tivessem apenas validade portuguesa, quando, na verdade, eles passam por um processo, e eu vou conversar um pouco sobre isso aqui com vocês hoje, ao longo do século XIX, muito semelhante, na verdade, ao processo português, né? Ao processo brasileiro. O que eu quero dizer é que nós somos, talvez, muito mais semelhantes do que nós gostaríamos que fôssemos, né? E isso está muito evidente aqui na relação do Eça de Queiroz, que é esse grande escritor, com os nossos escritores, né? Ou seja, a ideia aqui um pouco não é essa... Porque quando a gente está falando sobre o Camões, né, a gente um pouco que... É como se nós estivéssemos falando de algo que é nosso também, né? Nós nos sentimos também dono do Camões, porque todos somos também herdeiros da língua deles. Porque também falamos a língua dele, né? Ou seja, de alguma forma, a língua que falamos não é a língua... não é a língua dos portugueses, é a língua de Camões, né, para brincar aí com o Caetano, mas o que eu quero dizer é que não há necessidade justificativa, né? Ou seja, a gente pode pensar no currículo escolar, por exemplo, né? Camões está na escola, Camões está na escola, né? Essa de Queiroz não necessariamente. Essa de Queiroz não necessariamente, né? Aliás, muito provavelmente não. Ou seja, é quase certo que se lerá Camões em algum momento e quase certo que não se lerá essa de Queiroz. Porque o Eça já está nesse momento em que a nossa vida cultural, política e literária passou por um processo de diferenciação mais significativo, tá certo? Vamos lá, vamos começar a conversar então sobre essa figura, vamos tentar entender um pouquinho essa figura. O Eça vive bem menos que o Machado, né? Machado é de 39, 1908, né? O Eça é de 1845, 1900, ele morre prematuramente aos 54 anos, né? Não se sabe muito ao certo do que o Eça morre. Na biografia dele, que eu li, que devia inclusive ter trago aqui para mostrar para vocês, né? A biografia que está publicada pela Ateliê Editorial, né? Biografia muito boa, indico muito. Na biografia do Eça, o autor fala, o Campos, né? A Campos fala sobre o fato de que ele muito provavelmente tenha morrido de um câncer no sistema digestivo, né? O problema do Eça era um problema no sistema digestivo, ele tinha problemas no sistema digestivo. Isso é uma coisa muito interessante, porque o Eça desenvolve, principalmente na sua maturidade, talvez um pouco por causa disso, talvez um pouco por causa das restrições alimentares, né? O Eça produz sempre cenas de comida que são muito boas, né? Cenas de comida que ele nunca pode comer, porque ele vive quase que a vida inteira num esquema de restrição alimentar, né? Por causa dos problemas que ele tem no trato digestivo, que em última instância vão matá-lo e que se suspeita que seja câncer, né? Seja câncer no intestino. Mas, bom, eu comecei pelo final, né? Vamos voltar aqui para cima. Ou seja, o Eça é originário das classes médias portuguesas, né? A história do nascimento dele é uma história um pouco conturbada, né? Ao que tudo indica, o Eça é uma espécie de filho bastardo, né? De uma nobreza portuguesa decaída, ou seja, ele próprio não é um nobre, ele próprio não está nessa posição, embora pareça que as origens dele sejam essas, mas ele tá ali como ele tá ali como um sujeito de classe média, né? Ou seja, classe média no sentido de que o Eça é um sujeito que precisa quase toda a vida trabalhar para viver. Quase toda a vida não, toda a vida, né? Trabalhar para viver. Ele é um sujeito de classe média, embora aparentemente ele tenha origens aristocráticas, que lhe são negadas em parte porque ele é um filho bastardo, né? Bom, o Eça meio que passa enfim, pela trajetória tradicional de um intelectual de classe média português do século XIX. Ele se forma em Direito em Coimbra, né? Nessa Universidade de Direito em Coimbra, ele tem os primeiros contatos, né? Com a vida cultural, com a vida literária, né? Forma-se ali o cenáculo, né?
que é o grupo de escritores inspirados lá no cenáculo do Victor Hugo, né? Escritor francês e tal. Isso em torno de 60, 65, né? Ou seja, isso num momento já de refluxo do romantismo, né? Romantismo europeu, não necessariamente o português, né? Ele tem também começa também uma atividade jornalística, né, assim que se forma, num jornal chamado As Farpas, com o Ramalho Ortigão, que é uma espécie de jornal satírico, né? Ramalho Ortigão vai ser uma das figuras mais próximas do Eça de Queiroz, é um dos amigos mais próximos dele, né? Amizade feita ainda no tempo de Coimbra, que perdura pela vida inteira, né? Segundo o biógrafo, o Campos, né, a biografia que está publicada aí pela Atelier, segundo o Campos, uma amizade não tão saudável para o Eça, né? Ou seja, o Campos implica que o Eça era mais amigo do Ramalho do que o Ramalho do Eça, né? Como se a amizade do Ortigão fosse uma amizade interesseira. As Farpas é um negócio que faz um sucesso estrondoso. O Eça trabalha em outros jornais, em jornais de província, mas a grande atividade literária e cultural dele começa com As Farpas mesmo, com crônicas satíricas. O Eça, nós vamos conversar sobre isso, é um escritor satírico muito talentoso, né? Bom, necessitando aí de um meio de vida, né, o Eça entra na carreira diplomática, ele presta concurso e se transforma em diplomata. E ele vai passar basicamente a vida dele diplomática em três lugares, né? Primeiro em Cuba, ele passa um tempo muito pequeno em Cuba, depois ele vai para a Inglaterra, e depois finalmente ele vai para Paris, né? Que é onde ele vai se fixar no final da vida. E onde ele vai construir um círculo de amigos, em torno dele está lá uma dessas figuras, é a figura do Eduardo Prado, né? O ricaço paulista do café na época, que era amiga do Eça de Queiroz. Mas antes da gente conversar sobre essa Paris em que ele participa, né? Essa Paris Belle Époque, né? Na verdade, a passagem do Eça pela Inglaterra é muito importante, muito significativa, né? A gente vai ver isso quando a gente for trabalhar os romances, né? O Eça vive numa cidade em Bristol, vive na cidade de Bristol, né? Que é uma cidade que é uma cidade industrial. O Eça tem uma visão muito positiva em relação à sociedade inglesa, principalmente nos romances, né? Principalmente no que se refere ao paradigma educacional, né? Nós vamos conversar um pouco sobre isso, mas aparece no romance do Eça o paradigma educacional inglês em oposição ao paradigma educacional português romântico latinizado, né? Que poderia ser resumido, eu acho, de alguma forma, como presença de esporte, né? Ou seja, uma educação para a vida, né? Para a vida física, uma educação que leva em consideração a vida, né? São os paradigmas educacionais do mundo industrial, né? Que estão surgindo, que estão se consolidando na Inglaterra e que vão entrar na prosa do Eça de Queiroz, né? Nós vamos ver quando a gente for conversar principalmente sobre os maias, que a questão da educação é uma questão muito forte no Eça, muito presente, né? Bom, a vida dele em Paris meio que se confunde com o casamento, né? Ele se casa com a dona Emília de Castro, tem 4 filhos com ela, mas o casamento dura pouco, né? Porque ele morre aos 54 anos, o casamento dura 14 anos, né? E ele vive ali os seus últimos anos todos em Paris, né? Bom, essa é a vida do Eça, mas para a gente poder pensar o Eça, a gente tem que pensar um pouco o seu contexto geracional, o seu contexto cultural, um pouco como a gente fez com o Camões, né? A gente poderia dizer que a geração a que o Eça pertence é aquilo que se chama em Portugal de geração de 70, né? A geração de 1870.
que é diferente daquilo que no Brasil se chama de geração de 1870, né? Existe essas duas gerações, tanto em Brasil quanto em Portugal. Obviamente, as duas estão relacionadas, né? Elas respondem aos mesmos desenvolvimentos da cultura ocidental, mas cada uma delas, na verdade, responde a um problema específico, né? Da sociedade portuguesa e da sociedade brasileira, né? No caso, no caso no caso da geração de 70 em Portugal, talvez o elemento marcante, né, assim, o ponto de virada, talvez seja exatamente as conferências do Cassino, né? Que foi, enfim, uma espécie de semana de 22 dos portugueses, né? Em que eles resolveram fazer esses jovens artistas, esses jovens intelectuais, resolveram fazer aí um conjunto de conferências no Hotel do Cassino em Lisboa. Eles reservam um hotel e eles fazem uma série de conferências, né? As conferências, obviamente, têm um teor disruptivo, elas são interrompidas, né? Elas são proibidas pelo governo na época, porque elas são profundamente progressistas. Essa é a questão, né? O Eça de Queiroz participa dessas conferências, né, falando sobre o naturalismo, que vai ser, assim, vamos dizer assim, né, a escola literária, a qual ele vai estar vinculado nos manuais aí, né, ou seja, o Eça de Queiroz faz essa conferência sobre a questão do realismo, do naturalismo. Essa conferência dele, até onde eu sei, se perdeu. Eu nunca consegui ler essa conferência do Eça, eu nunca a encontrei publicada. Sempre quis ler, mas nunca consegui, nunca encontrei. Mas tem uma outra figura nessas conferências que eu preciso chamar a atenção de vocês, que é essa figura que está aqui no slide com o retrato, que é o senhor Antero de Quental, né? O Antero de Quental é talvez a figura mais importante das conferências do Cassino, talvez uma das figuras mais talentosas da sua época em Portugal, né? O Antero pronuncia, né, lê nas conferências do Cassino aquilo que depois vai ser publicado como As Causas da Decadência dos Povos Ibéricos, né? Que é um livro importantíssimo, que é um livro fundamental, em que o Antero de Quental vai se colocar a seguinte pergunta. Ora, os povos ibéricos têm 250 anos que estão em evidente decadência, né? Ou seja, Portugal e Espanha estão há muitos séculos em evidente decadência. Quando tinham os seus impérios, já estavam decadentes. Quando perderam seus impérios, a decadência, na verdade, se intensificou. E o que ele está tentando descobrir então, por quê? Por que os povos ibéricos não adentraram na modernidade como os outros povos, né? Ou seja, por que os povos ibéricos ficaram aqui presos, né? Ficaram aqui presos ao mundo antigo e não se desenvolveram modernamente, né? Essa pergunta dele, antes de eu falar da resposta, a resposta dele é genial para mim. A resposta dele é muito interessante. Mas antes de eu falar da resposta dele, eu queria apontar que a pergunta que ele faz já é indicativa de um elemento fundamental para essa geração de 70, né? Que é o diagnóstico de um descompasso entre o desenvolvimento português e o desenvolvimento ocidental, né? Ou seja, essa geração toda, ela vai ter uma consciência muito grande de que o desenvolvimento cultural, o desenvolvimento científico, o desenvolvimento literário, o desenvolvimento industrial, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento político de Portugal não estão... o desenvolvimento geral da sociedade portuguesa não está no compasso em que está o desenvolvimento da Europa Ocidental. Ou seja, em algum momento da história portuguesa, os portugueses se diferenciaram, eles saíram, vamos dizer assim, do rumo, não é? Que a sociedade, que o mundo ocidental estava tomando naquele momento.
os portugueses se perderam nesse processo de modernização, né? Que na Europa é um processo, na Europa de forma geral, um processo do qual eles fazem parte no começo, né? Ou seja, os portugueses fazem parte, eles são parte significativa, parte importante do desenvolvimento científico, do desenvolvimento cultural, do começo do Renascimento, né? Ou seja, as grandes descobertas, as navegações, o périplo do Vasco da Gama, ou seja, aquela coiseira toda que a gente viu no Camões, ou seja, Portugal é de alguma forma um país que poderia, de alguma maneira, querer se igualar aos grandes países, ou que estava na proa do mundo, né? Assim, que era um país de vanguarda no mundo, do ponto de vista científico, cultural, parará, quando pensa que não, tá vendo? Portugal é um país medieval, né? No século XVII, no século XVIII, no século XIX, é como se o país tivesse parado lá na Idade Média e não tivesse conseguido se avançar, né? Não tivesse conseguido acompanhar as grandes transformações que estavam acontecendo na Europa. Portugal tenta, a geração anterior, né, eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, a geração anterior, ela tenta fazer esse processo, né, de acompanhar o passo, mas o que marca essa geração de 70 é exatamente uma consciência crítica desse descompasso. Ou seja, o que marca essa geração de 70 é uma consciência crítica clínica muito clara de que Portugal é um povo decadente há 300 anos, né? E todos eles, de alguma forma, vão tentar responder essa pergunta: por quê? E depois eles vão tentar responder a outra pergunta, que talvez seja mais importante: o que fazer para resolver esse problema? Essa, no fundo, é a grande questão da geração de 1870. Vocês vão ver que essa é a grande questão do Eça de Queiroz, como não podia deixar de ser, né? E talvez a figura que mais tenha conseguido elaborar, vamos dizer assim, essa questão, tenha sido exatamente essa figura do Antero de Quental, né? Nesse ensaio que ele lê lá em 1870. Né? E a resposta que ele dá é muito interessante. É muito interessante. Porque a resposta que ele dá é a seguinte: olha, Portugal é o que é, Portugal está em descompasso com o mundo ocidental por uma série de motivos. Primeiro, excesso de mercantilismo, falta de capitalismo. Ou seja, Portugal não se industrializa. Portugal é um país mercantil. Junto com isso, e aqui vem um dos elementos mais interessantes que ele faz a conexão, que ele diz nos países em que houve desenvolvimento de indústria, nos países em que houve desenvolvimento econômico industrial, e, portanto, nos países que são hoje os países mais avançados do mundo, houve protestantismo. Portugal não teve reforma protestante. Em Portugal, o catolicismo reinou. E essa é uma das causas, essa é uma das causas fundamentais que ele vai identificar para a decadência dos povos ibéricos. Ou seja, não tivemos reforma protestante, não conseguimos fazer reforma protestante, ok? Somos um país católico e, nesse sentido, atrasado, né? Essa conexão que ele faz entre ausência de reforma protestante e ausência de desenvolvimento industrial capitalista moderno, né? Ela é muito interessante porque ela hoje na nossa cabeça um pouco essa conexão, ela é meio que um fato dado, né? Ela é um fato dado porque o Max Weber foi lá e escreveu um livro importante chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, né? Esse elemento, essa conexão religiosa, em outro sentido, em outra forma, também está no Capital do Marx. Ou seja, hoje isso é meio como um dado para a gente nas ciências humanas, mas vocês têm que entender que o Antero de Quental está falando isso 20 anos antes dessa galera toda falar isso. Não é? Então, essa conexão que ele faz entre o fato de que Portugal não participa do desenvolvimento econômico da modernidade, porque Portugal se restringe ao comércio, né? Portugal não dá o salto para a indústria,
Isso está relacionado com o fato de que Portugal é um país católico. Portugal é um país que está preso ao catolicismo, né? E isso vai ser um elemento fundamental para esse pessoal. Ou seja, o discurso anticlerical, né? Ou seja, esses autores todos, e o Eça de Queiroz talvez seja um dos mais importantes, porque o Eça escreve o romance escandaloso, O Crime do Padre Amaro, que é, na verdade, uma obra anticlerical, uma obra contra o atraso português, identificado na figura do clero, na corrupção do clero, né? Outro elemento que o Antero também chama atenção é a questão do bacharelismo, né? Ou seja, pouco desenvolvimento de ciência. Não tem desenvolvimento de ciência. A nossa cultura é uma cultura bacharelesca, é uma cultura medievalizada ainda. Nós não conseguimos modernizar a nossa cultura, não é? Isso o Antero fala lá em 1970 nas conferências do Cassino, né? O Essa também vai falar e tal. E um pouco, de alguma forma, a obra de todos esses autores que estão aqui nesse momento, a obra deles todo, de alguma forma, gira em torno de tentar diagnosticar e responder e agir no sentido de mitigar esse descompasso, né? Ou seja, a obra do Antero toda, né, as odes modernas, o envolvimento do Antero com o socialismo, né? Antero leva o socialismo para Portugal, uma tentativa de modernizar Portugal, de acabar com a velharia portuguesa, com a classe dominante portuguesa, né? Os dois primeiros romances do Essa têm um tom mais popularesco, né? E popularesco no sentido de tratar de gente do povo, de tratar das camadas médias do povo, né? Depois o Essa só fica tratando da elite portuguesa, mas ainda assim um tratamento muito ácido à elite portuguesa, né? Muito crítico. A figura do Oliveira Viana, né? Que é uma figura muito importante na história portuguesa, porque o Oliveira Viana vai escrever, né, o História de Portugal e Portugal Moderno, ou Portugal Contemporâneo, não me lembro, que são dois livros fundamentais em que ele vai narrar a história de Portugal, né? Que ele vai narrar a história de Portugal, que ele vai reler a história portuguesa. E ele vai reler a história portuguesa, e isso, mais uma vez, isso é muito importante que você perceba. Ele vai reler a história portuguesa para quê e como? Ele vai reler a história portuguesa exatamente para tentar diagnosticar em que momento, em como que aconteceu o nosso fracasso. E quando você vai ler a história de Portugal do Oliveira Viana, aliás, eu recomendo muito que vocês leiam, porque é muito gostoso, é muito bem escrito, né? Enfim, é claro que não se trata de trabalho historiográfico confiável, né? Mas se trata de trabalho literário, né? Historiográfico de história literária. É uma história de Portugal literária, escrita por um escritor, né? Mas é muito evidente ali como que ele tá colocando o dedo nas mesmas feridas, não é? Que colocam o Antero de Quental, ou seja, um país cujo rei, né? Cujo rei jovem, sem herdeiros, né? Vai para uma cruzada, né? Ou seja, isso é um excesso absurdo de catolicismo, né? Um país que pega o rei, o Dom João V, Dom João IV, não me lembro, que pega o dinheiro do ouro português, do ouro brasileiro, né? Ou seja, quando o ouro brasileiro chega em Portugal, o que eles fazem? Constroem igrejas, né? E Inglaterra fazendo revolução industrial, e os portugueses fazendo igreja, né? Ou seja, Oliveira Viana vai colocando os dedos nessas feridas, ou seja, nessas feridas históricas, né? Ou seja, o governo corrupto das Índias, né? Ou seja, o governo português nas Índias era um governo corrupto, no sentido de que era um governo que não pensava em como tirar o maior proveito daquele comércio para a nação. Era, na verdade, um bando de ladrões que ia lá e tentava conseguir o máximo de benesses pessoais possíveis, né? Ou seja, essa geração toda está tentando entender isso, está tentando entender esse processo, né? Mas é significativo que vocês compreendam
que isso não começa com essa geração, né? Ou seja, isso começa, na verdade, com os românticos portugueses, dos quais essa geração são uma espécie de continuação. Então, os grandes autores românticos, principalmente o Garrett, né? E o Alexandre Herculano, não coloquei o Alexandre Herculano aqui, mas deveria ter colocado, o Garrett e o Alexandre Herculano, que são esses dois primeiros grandes escritores portugueses românticos, né? Que vão fundar a literatura moderna em Portugal, né? Que vão fundar a literatura moderna em Portugal. Os dois, né, tanto o Garrett quanto o Herculano, estão no contexto das guerras liberais, que vão de 31 a 34, que são, na verdade, as guerras do Dom Pedro IV, que é o nosso Dom Pedro I, né? Depois que ele abdica do trono brasileiro, ele vai lutar contra o Dom Miguel, e essa luta entre Dom Pedro IV e Dom Miguel, na verdade, é a luta entre governo constitucional, liberal e governo absoluto, né? Monarquia absoluta. Na verdade, essas guerras liberais aqui são, eu vou dizer entre aspas, mas são a Revolução Francesa dos portugueses, são o momento em que os portugueses vão tentar introjetar na sua forma de governo as conquistas da Europa do começo do século. Ou seja, aquilo que representa Dom Miguel, né, ou seja, aquilo que representa o governo absoluto, não existe na Europa mais. Né? Ou seja, os governos, mesmo quando reativos, né, ou seja, reacionários, os governos, mesmo quando reacionários, são constitucionais, são monarquias constitucionais, e raros os casos em que são monarquias absolutas. As monarquias absolutas, elas vão tendendo a se enfraquecer, a ir terminando, né? Essas guerras liberais, né, que envolvem aí Dom Pedro IV, nosso Dom Pedro I, ele vence essas guerras, a vitória é do liberalismo, né? Essa vitória do liberalismo é, em alguma medida, a vitória do romantismo em Portugal, né? O Garrett e o Herculano são políticos nesse momento, eles atuam de forma muito próxima nesse momento na vida portuguesa, e esses são os primeiros escritores que vão começar a colocar essa questão, né, nas suas obras, né? No Viagens pela Minha Terra, no romance histórico do Herculano, e finalmente, no caso do Herculano, na escrita da primeira história moderna de Portugal, né? O Herculano vai lá e escreve a história de Portugal, antes do Oliveira Viana, 50 anos antes do Oliveira Viana. A questão é que esses autores, né, Garrett e Herculano, eles vão atuar no sentido progressista da inserção de Portugal nessa nova modernidade. Esses autores de 70, eles vão meio que adquirir a consciência de que esse problema é mais complexo, esse problema está mais embaixo, esse problema é mais fundo, esse é um problema mais emaranhado na nossa história do que pode parecer. E nós precisamos de reformas que sejam não apenas reformas políticas, mas que sejam reformas sociais e institucionais profundas, né? Ou seja, nós precisamos reduzir o poder da Igreja Católica, nós precisamos reformar o ensino, né? Acabei de falar aqui da importância da educação inglesa para o Eça de Queiroz, né? Ou seja, nós precisamos reformar o ensino, nós precisamos reformar a forma como se ensina em Portugal, nós precisamos terminar e acabar com esse ensino catedrático, com esse ensino medieval, com esse ensino inspirado literalmente em tradições medievais. Nós precisamos instituir um ensino moderno, um ensino de ciência, um ensino de matemática, um ensino de educação física, ou seja, nós precisamos instituir um ensino para o mundo moderno, né? E para fazer isso, nós precisamos tirar o ensino das mãos da igreja, nós precisamos tirar a igreja da jogada. E a igreja tem uma presença social e cultural muito marcante em Portugal, né? Ou seja, esse movimento que esses autores estão pretendendo fazer não é um movimento simples. Não é um movimento simples. Eles percebem que se trata de um negócio complicado, né? Que se trata de uma tarefa complicada essa que eles se colocam, né? No final da vida, eles ficam um pouco mais conservadores, todos eles, né? A gente vai ver isso no caso do Eça bem de perto aqui nos romances, né? Eles vão ficando um pouco mais conservadores, um pouco mais aristocráticos, em medida porque eles vão sendo absorvidos pela vida cultural portuguesa, né? E vão se canonizando, né?
Talvez a única figura que não se enquadre nisso seja exatamente a figura do Antero de Quental, né? Que termina a vida, na verdade, se matando do lado de uma estátua do Camões, né? Ele percebe que, enfim, Portugal não tem jeito, né? Assim, o projeto de juventude se esvai, né? Antero é um poeta talentosíssimo, né? Cuja leitura eu recomendo muitíssimo para vocês. Bom, pensando então aqui, vamos pensar então um pouco na produção literária do Essa, né? Ele publica um número não muito grande de obras em vida, de romances em vida, né? Aqui, obviamente, eu não estou colocando nem conto, nem produção em jornal, nada disso, né? Tudo isso são coisas importantes. Bom, o romance de estreia do Essa é O Crime do Padre Amaro. É um romance muito impactante, que tem um efeito muito grande na sociedade brasileira portuguesa. E é um romance anticlerical, como eu disse, né? Um romance contra o clero e contra a corrupção do clero, né? Depois ele publica o Primo Basílio, logo depois, né, poucos anos depois, vocês têm aí o Afã da Juventude. Ele publica o Primo Basílio, que é também um romance paradigmático, assim, uma crítica, né, à classe média lisboeta. E o romantismo, né, assim, eu acho que a crítica ao romantismo tá em tudo aqui no Essa, né? Eu falo aqui para você sobre essa questão de romantismo, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas talvez o mais adequado fosse não dizer realismo, mas antirromantismo, né? Mas depois eu explico isso. Depois, na verdade, o próximo grande romance do Essa, ou seja, o próximo romance, o grande romance realista do Essa, depois do Crime do Padre Amaro e do Primo Basílio, vai ser Os Maias, né? Que vai ser a última obra que ele vai publicar em vida. Isso é algo significativo, né? Mas entre os Maias, né, e o Primo Basílio, a gente tem a publicação desses dois textos que são muito importantes, porque representam uma tendência muito diferente na obra do Essa, né? Que é a tendência à fantasia, né? Ou seja, são dois romances de fantasia, são dois romances fantasiosos. O Mandarim e a Relíquia. No caso da Relíquia, mais uma vez, uma crítica contundente ao catolicismo e à formação religiosa, né? A Relíquia é um romance engraçadíssimo. Aliás, nós vamos conversar sobre isso. Todo Essa de Queiroz é muito engraçado, né? Um dos elementos constitutivos do romance do Essa é o humor, é a sátira, enfim, o tratamento irônico e satírico às questões portuguesas. A arma dele contra o atraso português é a ironia e o riso, né? Contra esses portugueses. Mas aqui na Relíquia ele também vai ter esse elemento crítico, mas não se trata de um romance realista, vamos dizer assim. No caso do Mandarim da Relíquia, não se trata de um romance realista, ou seja, se trata de um romance em que ele vai abrir espaço para a fantasia, né? E representa uma coisa muito diferente na obra do Essa. Em 88 ele publica Os Maias e nunca mais publica nada, né? Eu omiti algumas coisas aqui, como A Capital, O Conde de Abranhos, Alves e Cia, há novelas, textos pequenos e não tão canônicos, né? Mas quando essa morre, ele está escrevendo pelo menos 2 livros monumentais que ele deixa inacabados, né? Que é As Cidades e as Serras e A Ilustre Casa de Ramírez. Nos 2 casos, os textos inacabados são maravilhosos. São textos muito bons, muito bem escritos, obras-primas. São obras-primas que nós vamos comentar no devido tempo aí, mas que valem já a menção, né? O Essa era um escritor que trabalhava muito reescrevendo. Daí a dificuldade do Essa de publicar as coisas, né? O Essa escrevia um negócio e ele corrigia muito, né?
Inclusive, sempre que ele republicava um romance, ele corrigia o romance de novo, né? Então, o Crime do Padre Amaro, a edição que nós lemos do Crime do Padre Amaro não é de 75. Não é a versão de 75, né? Ele vai mudando os romances. Sempre que sai uma edição nova, ele muda alguma coisa, né? Nós vamos ver daqui a pouco que quase sempre no sentido de reduzir o tom provocativo do texto, né? Principalmente os dois primeiros romances, né? O Crime do Padre Amaro e o Primo Basílio, as versões originais eram versões dolorosas, assim, eram versões de uma crítica muito aguda à sociedade portuguesa, e o Essa, à medida que vai envelhecendo, vai se aristocratizando, né? vai se inserindo, mora em Paris durante não sei quantos anos, é diplomata e tal, e ele vai reduzindo um pouco o teor crítico, ou o teor provocativo, não necessariamente crítico, mas provocativo, né? Provocativo do romance, né? Por exemplo, vou dar um exemplo clássico, a cena final do Padre Amaro, né? A cena em que o padre leva a filha, né? O bebê para a morte, vamos dizer assim, na primeira versão, era praticamente o próprio Padre Amaro que matava o filho, né? Ele queria se ver livre do filho, então ele matava o filho. E isso vai sendo tirado, e aí ele entrega, né, a criança para uma mulher que vai cuidar da criança, e a criança acaba morrendo ali nas mãos dela, né? Então, ele trabalha sempre reescrevendo esses textos. Então, por isso, por exemplo, que de 88, né, são mais de 10 anos, 12 anos, de 88 até a morte dele, em que ele não publica mais nada. E ele não publica mais nada exatamente porque ele está sempre revisando tudo, e um perfeccionismo muito grande que faz com que ele não publique esses textos, como As Cidades e as Serras e A Ilustre Casa de Ramírez, que quando ele morre se publicam, são textos que estão quase prontos, né? Assim, nós tendemos a ver esses textos como textos quase prontos, né? Mas não, para ele eles não estavam prontos. Eram textos que ainda precisavam de muita revisão, né? Bom, aqui vale a pena também só uma relembrança, né? Assim, porque o Essa é um escritor que está nessa segunda metade do século XIX. Ele é muito relacionado normalmente com o Zola, né? Se vocês abrirem aí um livro didático, né? Um livro de história literária, um livro de história de Portugal, vocês vão encontrar um Eça de Queiroz muito relacionado com Zola, né? Um Eça naturalista, né? O que não é falso, o que não é mentira, tá? Mas eu acho importante mencionar que, na verdade, eles estão, na verdade, dentro daquilo que a gente poderia chamar de tendências realistas, para usar o termo mais corrente, que na verdade, eu costumo preferir chamar de antirromânticas. Porque, na verdade, o que une essa galera toda é é claro, uma preocupação social, né? Uma preocupação com as determinações sociais da vida individual, né? Ou seja, se os românticos vão considerar a ideia, né, da criação individual, né, os românticos vão considerar a ideia da possibilidade da criação individual, né, ou seja, a figura do gênio, né, a figura do sujeito exótico, idiosincrático, né? Se os românticos vão considerar isso, os autores da segunda metade do século não vão considerar. Os autores da segunda metade do século vão estar preocupados com as determinações sociais à ação dos indivíduos, né? Se os românticos estão interessados na potencialidade do indivíduo, na potencialidade criativa do indivíduo, se eles estão interessados em tudo aquilo que o indivíduo pode criar, em tudo aquilo que o indivíduo pode fazer, essa segunda metade do 19 está mais interessada em tudo aquilo que o indivíduo não pode fazer, né? Em todas as limitações para a ação individual, em tudo aquilo que implica num limite, em tudo aquilo que implica numa deficiência para a ação individual, né? E por isso eles estão interessados na sociedade, né? Porque a sociedade é a grande limitação da ação individual, né? Ou seja, o mundo social é a grande limitação da ação individual.
Por isso que eu tendo a pensá-los mais como antirromânticos, né? Eles são sistematicamente antirromânticos, né? Não necessariamente realistas, mas necessariamente antirromânticos. Eles buscam, portanto, nesse sentido, né, uma certa objetividade da narração. Eu acho que a primeira figura que vai encarnar isso é exatamente a figura do Flaubert, né? Ou seja, enfim, se vocês abrirem um romance de Balzac, vocês vão encontrar no Balzac ou no Stendhal ou na prosa anterior a eles, vocês vão encontrar quilos e quilos de retórica, né? Ou seja, o autor não simplesmente conta a história como ele tenta te convencer da história, né? A história é uma coisa que o autor está tentando te convencer dela, né? Ele usa instrumentos retóricos para tentar te convencer da história que ele está contando. O Flaubert é o cara que vai virar e falar, então, não, eu não vou tentar te convencer de nada, eu vou só contar a história e eu vou tentar desaparecer dessa história como narrador e como subjetividade, né? A diferença é absurda, né? Se vocês se dedicarem aí à leitura de um romance do Balzac e de um romance do Flaubert, vocês vão ver que a diferença é muito grande, né? No caso do Zola, a gente vai ter, na verdade, o naturalismo mesmo aí como escola literária. O naturalismo é, de fato, uma escola literária, porque o Zola se coloca, né? Ele funda a escola, tem documentos e influência estrangeira, e as pessoas estão realmente tentando imitar o Zola e tal. Então, o naturalismo é realmente uma escola literária muito bem definida. Muito bem definida, né? Talvez o elemento mais importante do naturalismo, e esse não está presente no Flaubert, seria esse elemento do cientificismo vazado por um determinismo biológico, né? Ou seja, as determinações biológicas. Isso vai ser um elemento interessante para a gente, né? Ou seja, essa ideia do Zola de representar o homem como um bicho, né? De representar o homem como um animal. Isso faz parte das concepções artístico-literárias do século XIX, né? Isso faz parte da visão social do século XIX, essa ideia de encarar o homem e de tentar encarar a sociedade como um organismo biológico. Tudo isso está muito presente no Zola, né? Se qualquer romance do Zola que você abrir, você vai ver que as pessoas elas estão de alguma forma dominadas, né, pelo seu instinto pelos seus instintos mais básicos, né? Pela sexualidade, pela fome, pela bestialidade, né? E os indivíduos são transformados em bestas, eles são transformados em animais pelo seu meio social, né? Pela sua sociabilidade precária, pela sua sociabilidade, pelo seu sofrimento social, né? Eu coloquei aqui o cheque dos temas, mas é o choque, né? Ou seja, isso tudo lida também com o choque dos temas e do tratamento. Ou seja, essa literatura, Flaubert já tem isso, né? Aliás, Flaubert é um caso quase paradigmático, né? Porque Flaubert vai ser processado pelo Madame Bovary por imoralidade, né? Por imoralidade. Enfim, no campo da poesia, Baudelaire também vai ter problemas com a justiça. Zola também vai ter problemas a vida inteira com a publicação dos seus romances e tal. Tem que passar, durante o período do caso Dreyfus, ele tem que passar uma temporada fora da França. Existe uma intenção aqui desses autores, e isso está em todos, está nos brasileiros, está no Essa, está em todos eles, nós vamos encontrar isso, essa tentativa de chocar o leitor com os temas e com o tratamento feito ao tema, né? Ou seja, o amor se transforma num fato da sexualidade. Ou seja, o amor não é um sentimento abstrato, não. O amor é um fato da sexualidade humana, né? Nós vamos ver, por exemplo, no Primo Basílio, né? Na crítica que faz, por exemplo, o Machado de Assis ao Primo Basílio, né? O Machado de Assis vira pro S. de Queiroz e fala, olha, a sua personagem não tem moral, né? Ou seja, a sua personagem não tem desenvolvimento. O que o Machado está dizendo é o seguinte, as questões que a sua personagem vive, as questões que a Luísa vive no Primo Basílio,
não estão devidamente psicologizadas. Essa é a birra do Machado, na verdade, com essa, né? A birra do Machado com essa é, olha, a sua personagem, ela trai o marido e ela não sabe por que ela trai o marido. Ela trai o marido gostando do marido, né? Ele não se desenvolve um conflito moral, não se desenvolve uma questão mental em torno do entrecho. E o Essa nunca responde, obviamente, mas a resposta implícita no romance do Essa é o quê? Ora, ela trai porque ela tem desejo sexual de trair, porque ela quer trair. Ela trai porque isso é a sexualidade humana. Ou seja, o Machado, de alguma forma, estaria exigindo um tratamento mais tradicional para o problema, e a resposta do naturalismo, né, é exatamente essa, ou seja, eu não preciso justificar, é a natureza humana. A natureza humana é a sexualidade é a natureza humana. Não é? O ser humano, como os animais, tem necessidade sexual, e eles têm desejo sexual, e eles respondem a esse desejo sexual. Né? Mais uma vez, é um tipo de abordagem cientificista, né? Que o Machado, por exemplo, não adere. Né? O Machado não vai aderir, né? A isso. Né? O Machado não vai aderir um pouco a isso porque ele também não tem a intenção provocativa do romance naturalismo. Né? Ele não tem o escândalo como intenção. E os naturalistas têm. Né? Os naturalistas têm o escândalo como intenção, né? Eles querem provocar, eles querem causar isso. E o Essa também, né? Principalmente nos primeiros romances, principalmente, na verdade, em todos os romances. Você pega os Maias, por exemplo, o enredo dos Maias é uma coisa assustadora, né? Eu não vou contar para vocês, eu vou deixar para contar no dia da aula dos Maias, mas assim, é um enredo também que tem um elemento ali chocante, né? Assim, tem uma coisa absurda que acontece no meio do romance, né? No Primo Basílio, no Crime do Padre Amaro, é muito mais, né? Machado não tem isso, né? E Machado tem aquele distanciamento, né, do determinismo biológico. Machado não está tão interessado nessa questão biológica como esses escritores naturalistas vão estar, né? O Essa menos do que o Zola, isso é importante que se note, né? Isso daqui é o contexto, não é? Isso daqui é o contexto em que o Essa está. O Essa é muito diferente do Zola. O romance do Essa é muito diferente do Zola. Essa questão da biologia, por exemplo, não está tão presente no Essa. As questões sociais estão mais presentes no Essa. Mas nós vamos tentar entender aí ao longo das aulas em que a gente vai conversar sobre os romances, como que isso acontece, como que isso se processa, tá certo? A dificuldade da gente ficar criando escolas, né, e inserindo os escritores em etiquetas, né? Ou seja, o Essa entra nessa etiqueta? Entra, mas ele não é igual à etiqueta, né? Então, um pouco o nosso trabalho aqui vai ser de perceber os elementos que fazem com que ele esteja dentro do naturalismo, do realismo e dos movimentos antirromânticos de forma geral, e o movimento que faz com que ele não esteja dentro dessas tendências todas, ok? O romance do Essa, de forma geral, e eu já faço questão de colocar isso daqui, porque isso é uma espécie de consenso crítico, né? Isso aqui que eu vou falar, assim, consenso mais ou menos, né? Mas isso aqui que eu vou falar é um pouco a bibliografia do Essa resumida em algumas páginas, né? Aliás, a gente pode, muito provavelmente, nas próximas aulas, eu vou fazer uns comentários sobre a bibliografia do Essa, né? Autores muito interessantes, como Saraiva, como o Antônio Sérgio, né? Que tem ensaios interessantíssimos sobre o Essa. Vamos lá. Um dos elementos mais perenes da obra do Essa é a sátira social. Ou seja, a literatura do Essa de Queiroz
é constantemente a construção de sátiras contra figuras sociais. Então, em alguma medida, o crime do Padre Amaro é uma sátira contra o clero das pequenas cidades portuguesas. Assim como a representação das classes médias, né, lisboetas no Primo Basílio, é uma sátira a essa classe média. Por exemplo, o conselheiro Acácio, né, a sátira ao constitucionalismo, né, a geração anterior a do Essa. Essa sátira social, ela está sempre plasticamente construída, ou seja, plasticamente significa que ela é exterior, né? Ela é caricatural. O Essa tem um talento caricatural assombroso, e nós vamos ver isso na construção dos personagens, né? Ele é um grande desenhista de caracteres, né? Essa sátira social é construída, portanto, por tipos sociais que são muito coloridos, né, e muito bem construídos. Mas, por outro lado, o romance do Essa também costuma lidar com uma tragédia individual, né, que está subjetivamente construída. E essa tragédia individual, ela costuma ser o elemento central dos enredos, né, e do destino dos protagonistas. Então, você pega, por exemplo, a tragédia da gravidez da Amélia no Crime do Padre Amaro. Ou seja, os romances todos são tragédias. Os romances todos são histórias extremamente trágicas, né? O Primo Basílio, ela morre no final, né? Os Maias, nos Maias isso daqui está quase dividido em volumes, né? Nos Maias, a gente poderia dizer que o primeiro volume é a sátira social e o segundo volume é a tragédia individual, né? O negócio é que esses dois elementos, eles podem se contradizer e eles normalmente se contradizem, né? E isso é um aspecto pelo qual a crítica vai bater muito no Essa, vai cobrar muito do Essa, né? E isso, no caso dos Maias, eu acho que é exemplar, né? Ou seja, a tragédia do Carlos da Maia, a grande tragédia individual do romance, o grande entrecho do romance estaria, segundo parte da crítica, diminuído ou abafado pela presença tão grandiosa e tão intensa dessas caricaturas, né? Dessas caricaturas. Talvez uma delas que eu coloquei aqui a fotinha, né? A do João da Ega, né? Do João da Ega. Ou seja, existiria uma contradição fundamental entre esses dois elementos, né? Ou seja, muitos vão dizer, ora, o Essa é um grande satirista social, mas ele não é um grande psicólogo. O romance dele é muito exterior. O romance dele, por ser muito exterior, não desenvolve de forma plena e da forma como deveria as questões da tragédia individual que ele trata. E, portanto, essa tragédia individual, muitas vezes, apareceria descontextualizada e apareceria fora de lugar, e isso, na verdade, gera um problema clássico de composição do romance, né? Ou seja, se o elemento central do enredo não é também o elemento central da composição, você tem um problema composicional básico nos romances, que eu acho que se transforma numa questão nos Maias, né? Se transforma numa questão nos Maias, porque nos Maias você tem realmente essas duas linhas muito separadas, né? Essas duas linhas vão estar muito separadas e muito evidentes como duas linhas distintas, como dois modos distintos de criticar a sociedade portuguesa, e nem sempre se encontra, né? Nem sempre se encontra. Nós vamos conversar um pouco sobre isso e vamos conversar um pouco também sobre como que isso é mentira, né? Assim, o problema está lá, tá, mas nem sempre a gente apreende assim como problema, né? E por fim, uma das críticas mais contundentes aí ao essa crítica está no Antônio Sérgio, está no Saraiva, né? Que é a crítica à representação centrada nas classes médias e altas, né? E uma ausência das classes populares, né?
Isso é uma crítica à literatura do Essa de forma geral e à forma como essa vê a sociedade portuguesa, né? Ou seja, ele está falando do mal de Portugal, ele está falando, Portugal é um problema, Portugal não vai para frente, mas quando ele vai pensar em Portugal, ele pensa na elite portuguesa, né? E nas classes médias altas portuguesas. Ele não pensa no povo, ele não baixa ao povo para pensar a participação popular, por exemplo, na vida portuguesa, não é? Esse é um outro elemento que vai fazer com que os romances dele pareçam uma sátira inteligente, mas improdutiva. Ou seja, é uma sátira inteligente aos tipos sociais, mas ela não é capaz de perceber exatamente o nó fundamental da sociedade portuguesa, que é a exclusão do povo português do processo, de alienação do povo português, né? Nós vamos nos ver com essas questões todas ao longo das próximas aulas, quando a gente for pensar nos romances, né? Eu indicaria que vocês escolhessem aí um desses romances para ler. São romances de leitura muito gostosa, é muito gostoso ler esse aspecto, né, da construção plástica dos personagens faz com que o romance dele seja uma delícia de ser lido. Então eu indico que vocês leiam alguma coisa, né? Vejam os enredos, vejam aquilo que os interessa mais e leiam alguma coisa. Se vocês quiserem ler o clássico do clássico do clássico, leiam aí os Maias, né? Se vocês quiserem talvez ler um romance realista mais tradicional do século XIX, O Primo Basílio e o Crime do Padre Amaro. Se vocês quiserem alguma coisa mais fantasiosa, A Relíquia, A Ilustre Casa de Ramírez, As Cidades e as Serras, tá bom? Nas próximas aulas a gente volta conversando sobre os romances, sobre os contos, para a gente poder ter uma visão mais completa aí da obra do Eça de Queiroz. É isso, até a próxima aula, espero que tenha ajudado vocês, e aqui nos comentários coloquem as dúvidas, falem o que vocês estão achando, tá bom? É isso, pessoal, tchauzinho e até a próxima aula.